James McSill, o consultor de histórias bem mais sucedidos do mundo. James, qual que é a melhor história? A melhor história é aquela que transforma. A melhor história é aquela que te leva do assim ao assado, aquela que acende uma luzinha. E pronto. As histórias também elas têm que ser objetivas e simples ou a gente tem que dar uma floreada? Então eu sempre prego, por exemplo, assim, que as histórias partam do coração. Ou seja, se o teu coração produz histórias mais rápidas, digamos assim, certo. vai lá, fala rápido, não tem problema nenhum. É uma historinha de 10 segundos. Tá? Entretanto, se o teu coração pede por histórias mais longas, mais elaboradas, mais floreadas, como tu colocaste, certo. Deixa rolar, né? Existe um tipo de história, que eu considero assim, o pior tipo de história, que são as histórias mentirosas. História mentirosa, muitas vezes, não é, eu não estive em Paris, eu vou criar uma história dizendo que eu estive em Paris, que isso é mentira. Das mentiras, esta é a menor. A menor é, digamos assim, eu quero contar uma história, digamos assim, que eu nem gosto de ti, e eu conto uma história floreada, ou objetiva, porque eu sei que tu vais gostar da história e vais passar a gostar de mim, ou seja, isso é manipulação. Essas histórias manipulativas, mentirosas, são as piores histórias que a gente pode contar. E para quem, por exemplo, está nos ouvindo e tem a ver com, digamos, uma empresa, alguma coisa assim, ou a promoção de um negócio, a promoção de um branding pessoal, né? Tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente conta uma história mentirosa e a gente se vulnerabiliza. E a gente pode até cair nessa mentira, né? Você disse que a história, para ela ter um fundamento, ela precisa ter alguns elementos. No caso, 3 elementos. A partir de 3 elementos. A partir de 3 Explica um pouco mais sobre isso. Na verdade, as histórias elas são perpassadas pelo número 3. A coisa mais simples que tem é que se nós pensarmos em 3 elementos, 3 quaisquer coisas, cadeira, parede, giz. Ok. Imediatamente o nosso cérebro liga esses 3 elementos, criando a base de uma história. Então, ou seja, esse é o número 3. Depois o número 3 aparece de novo na divisão mínima de uma história. Uma história tem que ter um princípio, tem que ter um meio e tem que ter um fim. E depois o 3 aparece de novo no cerne da estrutura de uma história, em que eu preciso ter um personagem querendo alguma coisa e lutando para conseguir aquela coisa. Logicamente, quando é a estrutura já de cena, a estrutura da história, esses 3 pode antes ter uma entrada, um vocativo que eu chamo, e esta luta tem que chegar a um fim. Quando chegar ao fim, é o que a gente chama de desfecho. Desfecho. E depois, se eu quiser, eu posso ter uma saída, que é uma mensagem, um moral, etc. Muito obrigado.